Graça e paz, irmãos. Vamos orar nesse momento. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade. Obrigado pela vida. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nós te pedimos humildemente que o Senhor visite o coração de cada um que está nesse momento ouvindo essa transmissão, ou vendo essa transmissão, que o Senhor visite o lar, visite, Senhor, a despensa, a saúde, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Senhor, ainda em oração, quero orar pela vida do pastor Manuel, dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que o Senhor derrame sobre eles a unção do conhecimento, Senhor, a alegria de levar a Tua mensagem a cada dia. Ó Deus, a eloquência da pregação do Evangelho. Ó Deus, que eles possam ser verdadeiros, ó Pai, homens que transmitem, Senhor, o Teu Evangelho como deve ser. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço também que o Senhor livre do mal. Ó Deus, todos aqueles que estão assistindo este vídeo, que o Senhor livre os lares, Senhor, do coronavírus. Ó Deus, se tem alguém que foi infectado, nós te pedimos que o Senhor use de misericórdia, Senhor, e faça uma obra nessas vidas. Pai, ó Deus, nós sabemos que a Tua obra, ela existe, porque há homens e mulheres também dispostos a se entregar, a se dedicar, Deus. Pai, continua abençoando e levantando pessoas para que a Tua obra cresça cada dia mais. Abençoa cada irmão, Senhor, e que a Tua paz, Senhor, reine nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima noite. Olá! O livro de Malaquias, no capítulo 3, vai trazer verdades preciosas para a nossa vida. Chega a dizer a seguinte expressão: porque eu sou o Senhor e não mudo. E este Deus que não muda vai falar a um mundo em constante mudança. Por isso, é melhor ouvirmos o que este Deus tem a nos dizer do que este mundo que aí está, que muda toda hora. Você talvez já pôde perceber o quanto que as coisas mudam a todo instante. Na vida financeira, eu ouço muitas coisas por aí, mas desde 1996, antes mesmo de pensar ser pastor, eu tive uma experiência muito interessante na parte dos dízimos e das ofertas. Deus usou a boca de um pastor para ministrar ao meu coração e que muito me abençoou. E o texto que ele trouxe para mim naquela oportunidade foi Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero trazer uma palavra compartilhada por um querido amigo meu e irmão na fé neste mês que ele ligou para mim para testemunhar. Ele pedia para mim que eu informasse um missionário para que ele pudesse dar uma oferta. E eu achei aquilo muito legal porque ele tem este hábito de sustentar missionários, ele é extremamente comprometido com a vida de generosidade, com a igreja, enfim, é um camarada muito atuante e ele trabalha no ramo do comércio, com vendas. E eu quero dizer para você, é testemunho atrás de testemunho de como Deus opera maravilhosamente. E ele falou assim para mim, olha, pastor, em outras palavras, ele falou, o texto que Deus fala que é para provar ele é Malaquias. E ele falou, eu tenho vivido isto. Ele conta que por um erro da contabilidade, ele acabou
tendo que pagar um valor muito alto para a Receita. E as pessoas logo de cara foram querer, em outras palavras, né, perguntar, e agora, né, será que ele vai ser dizimista? Será que ele vai continuar sendo dizimista? E o coração dele, num primeiro momento, deu uma titubeada. Mas ali Deus, usando a palavra, ministrou ao coração dele mais uma vez, e aí ele falou para mim, então pastor, foi que eu resolvi ser mais e mais fiel. E ele conta que, ele sabe, né, mas ele disse assim, pastor, o senhor precisa ver, as minhas vendas dobraram, eu consegui dobrar as metas todas e Deus abençoou com prêmios dentro da própria empresa onde eu trabalho. E ele dizendo, né, lá onde ele trabalha. Então ele falou, e ele citou, provai. Ele disse, é o texto nas Escrituras Sagradas em que Deus manda prová-lo. Eu quero trazer esta palavra para você. Se tem uma coisa que nós precisamos ser, é fiéis. Fiéis ao nosso bom Deus e à nossa palavra. Seja generoso, seja comprometido com aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, que tem a te dizer. E em nome do Senhor Jesus, faça um compromisso com aquilo que Deus revela para você. Você está vendo aí as contas da nossa igreja, você tem como fazer a sua transferência, enfim, fique à vontade. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, seja fiel ao Deus vivo e verdadeiro. E que Deus muito te abençoe. Graça e paz. Último domingo desta série de pregações que temos falado sobre a importância de construirmos uma história fundamentada na firmeza bíblica. Falar de firmeza em dias de tantas instabilidades, de todas as ordens, instabilidade financeira, instabilidade afetiva, instabilidade nas instituições, uma verdadeira instabilidade nas decisões políticas. Fecha, não fecha, fase amarela, fase vermelha. O povo anda até certo ponto incrédulo por conta desta instabilidade. E por que não falar da instabilidade emocional que tem atingido tantas e tantas pessoas? Nós aprendemos nestes últimos domingos verdades preciosas que vão nos impulsionar a construirmos uma história de estabilidade, a construirmos uma história de firmeza, como nós aprendemos e temos aprendido na carta de Paulo aos irmãos de Filipos, em que o apóstolo Paulo vai dizer para eles, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aprendemos, domingo após domingo, neste capítulo 4, no versículo 1, que aqueles irmãos da igreja de Colossos de Filipenses, estavam passando por no mínimo 3 grandes inimigos que afrontavam a igreja e que queriam trazer a instabilidade, ou seja, queriam abalar a vida daqueles queridos irmãos. Aprendemos que, em primeiro lugar, eles estavam sendo atacados pela hostilidade pagã. A polícia local, a mando do governo, perseguia os cristãos porque eles não queriam se dobrar aos deuses daquela cidade. Ou seja, eles não queriam se submeter às orientações daquele governo que iam contra a verdade revelada na palavra de Deus. Além disso, internamente a igreja sofria 2 grandes problemas. O primeiro grande problema era a questão dos falsos mestres que estavam ensinando um outro evangelho, que estavam ensinando um evangelho legalista,
um evangelho que voltava para os velhos rudimentos, que na verdade de evangelho não tinha absolutamente nada. E também nós tínhamos os libertinos, que falavam que podia viver do jeito que queria, que podia fazer sexo mesmo, que podia beber à vontade, que poderia viver na balbúrdia, que poderia viver uma vida sem nenhum critério, sem nenhum recato, sem nenhum compromisso com aquilo que era moral. Aprendemos também que o terrível e, na minha opinião, mais danoso problema que aquela comunidade enfrentava era a liderança de duas mulheres que haviam se desentendido em algum momento e elas estavam literalmente faccionando a igreja. O grupo de Evódia caminhava para um lado e o grupo de Sintique caminhava para o outro. O apóstolo Paulo vai orientar ao companheiro fiel, alguém que nós não sabemos precisar bem ao certo, uns vão dizer que é Epafroditos, outros vão dizer que é um outro irmão, que ele precisava ajudá-las a lembrar do quanto que elas e eles foram importantes na pregação do evangelho, o quanto que Deus usou a vida deles para construir aquela história, aquela igreja, e bem como quantas vidas foram alcançadas ao ponto de o apóstolo Paulo dizer que o nome deles estavam no livro da vida. Por isso, ele vai dizer para aquelas irmãs: vocês precisam pensar, ter um pensamento uno, ter um pensamento debaixo do jugo do Senhor, debaixo da orientação deste bom Deus, que elas deveriam ter o pensamento que houve em Cristo Jesus, o pensamento que houve em Cristo Jesus. Assim, nós aprendemos que Paulo fala: vocês precisam permanecer firmes, vocês precisam permanecer firmes. E o apóstolo Paulo vai dar orientações de como construir uma postura firme diante de um quadro de perseguição, diante de um quadro de aflição, de dor, né, para nós podermos desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa fé. O apóstolo Paulo vai falar que a primeira grande postura que nós devemos tomar é amarmos, celebrarmos a união no lugar da discórdia. Isso é importante. Grandes famílias, grandes igrejas, elas se constroem diante do quadro da união, diante do quadro da harmonia entre a liderança. Eu não estou dizendo que nós temos que ter paz com este mundo, porque querer isso é, até certo ponto, uma infantilidade. Mas entre nós devemos amar, desejar e anelar a harmonia. Aprendemos também nesta oportunidade que a importância de nós termos, para construirmos uma história de estabilidade, vivermos a alegria que vem do Senhor, contentarmos, estarmos felizes com a verdade de que o Senhor é o nosso Deus, o Cristo é aquele que está à frente da nossa caminhada, e isso deve fazer com que o nosso coração caminhe, rompa. A energia, a força que vem é da certeza de sabermos que temos um Redentor e que Ele vive e que Ele está assentado à destra de Deus Pai. É por isso que Paulo fala: alegrai-vos e alegrai-vos sempre no Senhor. Um outro texto, uma outra postura que nós encontramos nesta passagem é a verdade tão preciosa da moderação. Paulo vai falar: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, o quanto que é importante nós sermos pessoas moderadas. E a razão pela qual Paulo vai dizer que nós devemos ser moderados é porque perto está o Senhor. Que bênção, né? Uma história de estabilidade não é construída com pessoas destemperadas, com pessoas que dão piti, pessoas que ao tempo inteiro você não pode contar, porque não há moderação, há radicalismo. Aliás, me desculpem falar uma coisa aqui a todos vocês.
eu peço para que você tome muito cuidado com pessoas que são extremistas, pessoas que são radicais. Desde 1996, caminhando a história cristã, todos aqueles que vieram bater a minha porta, dos meus ouvidos, com conversas radicais, no final das contas, eu pude presenciar posturas inadequadas destas pessoas. Ou acontecendo isso ali ao vivo e a cores, ou depois você acaba descobrindo. Então tome muito cuidado com pessoas que são radicais, ou para o extremo da liberdade, da libertinagem, ou para o extremo do radicalismo. Tome cuidado com os extremistas. Moderação é bem-vinda em todo o sentido. Aprendemos também que Paulo fala que para nós termos uma vida estável, uma estabilidade, nós também precisamos romper com a ansiedade. Que palavra foi a de domingo? Quantos feedbacks, quantos retornos no grupo pequeno, como que as pessoas puderam tratar? E nós falamos que a ansiedade, ela é combatida com uma postura de oração. Se você quer, como diz o apóstolo aqui, que a paz reine no seu coração, que a paz inunde o teu ser, você precisa comprometer-se com uma postura de oração. Falamos que numa vida em que a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Olha, irmãos, que bênção! Eu quero mais uma vez reforçar o quanto que pessoas ansiosas, que são conduzidas pela ansiedade, acabam comprando mal, acabam namorando mal, acabam casando-se mal, acabam tomando decisões dentro de casas, decisões más, por causa da ansiedade. Quantos relacionamentos não acabaram porque o excesso de preocupação acabou levando o outro a um quadro de sufocamento? Aliás, você lembra que uma das possíveis traduções para o termo ansiedade é estrangulamento, é sufocamento. É sufocamento. A pessoa ansiosa vive dividida entre os dois pensamentos. Faço isso ou não faço? Espero ou não espero? Fica literalmente atribulada. E isso atrapalha a história da construção da estabilidade. Falei também que discordo de que as pessoas dizem que a ansiedade é o problema do tempo presente. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que o problema da ansiedade já faz tempo. Jesus falou do problema da ansiedade. Eu falei que Adão foi o primeiro ansioso depois da queda, podemos assim dizer. Hoje eu quero trabalhar com você uma postura importantíssima para mim e para você. Se nós quisermos construir uma história de estabilidade, nós precisamos considerar que o nosso pensamento é uma área estratégica a ser guardada. Se você quer ter uma história de estabilidade, mudar o rumo, parar de ser instável, parar de ir a todo e qualquer vento de doutrina, de moda, uma hora está bem, outra hora está mal, você precisa cuidar da sua mente. Pastor, aonde está escrito isto? O apóstolo Paulo, no versículo de número 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e o que recebestes e ouviste e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Meu irmão, minha irmã, que palavra preciosa é essa? Se você quer construir uma história de estabilidade, você precisa entender que pensamentos errados levam a comportamentos errados. E mais,
que comportamentos errados acabam por levar a você a ter sentimentos errados. Por isso, nós temos que entender de uma vez por todas que uma das maiores batalhas que nós vamos travar é aquela que nós travaremos na nossa mente. A nossa mente é importantíssimo. Já dizia um certo estudioso, o homem é aquilo que ele pensa. E é verdade, nós precisamos fechar os portais da nossa mente para o que é vil, para o que é danoso, para o que é maléfico, para aquilo que faz mal e abrir as janelas do nosso entendimento para tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou aí, para tudo aquilo que é verdadeiro, para tudo aquilo que é justo, para tudo aquilo que é amável, para tudo aquilo que é de boa fama. Precisamos, de uma vez por todas, tomarmos uma decisão, porque aquilo que nós temos na nossa mente é aquilo que impulsionará as nossas decisões. Você precisa entender, de uma vez por todas, que você é aquilo que você pensa, aquilo que está dentro da sua própria cabeça. E o apóstolo Paulo vai falar algo extremamente precioso para nós. Agora, meu irmão, veja só, em primeiro lugar, ele vai falar o que é que nós devemos registrar, do que é que nós temos que nos abastecer, do que é que nós temos que encher a nossa cabeça. Para pensar um pouquinho comigo neste momento. Ele vai falar que tudo aquilo que é verdadeiro. Acompanhe comigo, tudo aquilo que é verdadeiro. A palavra aí para verdadeiro significa oposição àquilo que é irreal, àquilo que é insubstancial. Ou seja, verdadeiro aí é aquilo que realmente é, ou seja, aquilo que é oposição à falsidade, à mentira. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui, que eu quero tratar com você, é que um estudo demonstrou que 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas e que acabam levando, olha só, a ansiedade, são coisas imaginárias, são coisas que elas supõem e que nunca acontecerão e provavelmente são coisas criadas por uma mente pautada no eu acho. O texto vai dizer que o que é que deve ocupar a nossa mente? O eu acho? Aquilo que eu imagino? Não, tudo aquilo que é verdadeiro. Ou seja, se 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, que acabam gerando a ansiedade, são coisas imaginárias que nunca aconteceram ou envolvem questões que são fora do controle das pessoas, as pessoas muitas vezes vão se tornar instáveis, vão construir uma história de instabilidade por coisas que são irreais, Então você precisa fazer um compromisso com a verdade, com tudo aquilo que é real e parar de trabalhar com as suposições. Você não pode ser vítima de especulações. Nós temos que tomar muito cuidado. A outra palavra que vai nos dizer é que o que é que deve ocupar a nossa mente? Tudo aquilo que é respeitável. Olha, meu irmão, que coisa importante para os nossos dias esta palavra nesta oportunidade. Nunca vivemos dias de tantos desrespeitos. É lamentável o que nós assistimos. As pessoas estão dadas àquilo que é caracterizado pela falta de respeito. A nossa mente não pode estar sendo ocupada por assuntos desonestos, por assuntos que não são marcados pela honestidade. A honestidade é o contrário da duplicidade de caráter que avilta o quê? A moral. A nossa mente tem que ser uma mente
que seja compatível à mente de Cristo, uma mente compatível, comprometida com aquilo que é respeitoso, compatível com aquilo que é probo, com aquilo que é correto, com o decoro. Agora para pensar quantas conversações que muitas vezes nós nos vemos envolvidos, que são muitas vezes comprometidos com conversas que são marcadas, caracterizadas pela falta de respeito. Nós temos que tomar muito cuidado. Outra coisa que deve marcar, que deve ocupar o nosso pensamento, o texto vai dizer, tudo aquilo que é justo. A palavra aqui enfatiza uma única, correta relação com Deus. Com Deus. É aquele que imputa a correta justiça. Nós devemos abominar, a palavra justo aqui, nós devemos abominar a maquinação daquilo que é mal. Outra coisa que deve ocupar o nosso pensamento é tudo aquilo que é puro. A palavra aqui é agnus, palavra bonita, é tudo aquilo que é moralmente puro, livre de manchas, ou seja, aquilo que Deus olhará e verá também comigo sem me reprovar, sem me acusar de absolutamente nada. Nós temos que ter um compromisso com esta pureza. O texto também vai dizer que o que deve ocupar o nosso pensamento é tudo aquilo que é amável. A palavra aqui é muito interessante. Ela traz a ideia de tudo aquilo que é agradável, que é belo, que é bonito. Isso é aquilo que suscita amor, que não causa dissabor, que causa prazer, que causa uma fragrância preciosa. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer, tudo aquilo que é de boa fama. A palavra aqui traz a ideia de você deve ouvir, colocar na sua mente falas que favorecem, né? Que sejam boas, que sejam belas. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Longe de nós, palavras torpes, palavras falsas, palavras impuras. E o apóstolo encerra dizendo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Ou seja, a sua mente precisa estar abastecida daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que faz bem para você. E isto vai te ajudar a construir uma história de estabilidade. Você vai romper com a ansiedade, você vai romper com esta ideia de que nada que você coloca as mãos dá certo. Por quê? Porque você começa e não termina, porque você se compromete com uma coisa e você não se torna uma pessoa confiável. Por quê? Porque você é uma pessoa instável. Por quê? Porque muitas vezes a sua mente está sendo revestida de tudo aquilo que não serve, de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não presta. E o apóstolo Paulo vai fazer um impulsionamento agora, uma decisão para aqueles irmãos. Vai falar que eles precisavam então praticar. Se você olhar o texto, ele vai falar uma verdade preciosa para mim e para você, que eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você tomasse em nome do Senhor Jesus esta palavra para você. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Olha só que coisa interessante. Como que nós aprendemos e recebemos? Ouvindo e vendo. Isto praticai. Não pratique os exemplos negativos. Pastor, existem pastores que praticam posturas equivocadas. Eu sei, é verdade, mas não é possível. Existe muito mais gente boa neste mundo. Existe muito mais gente comprometida com a graça. Existem muitas pessoas sérias. Pastor, o escândalo lá na minha igreja me levou às vezes você ouve pessoas dizerem que abandonaram a caminhada cristã
Por quê? Por causa de escândalo. É verdade, eu sei que você pode ficar entristecido, como eu mesmo já fiquei muitas vezes, de escândalos que assolaram o meio do povo de Deus. Mas existem muitos exemplos positivos que isso nós deveríamos olhar, é nisso que nós deveríamos nos concentrar. Quantos casais que eu fiz o casamento de jovens que casaram virgens, castos, quantos casamentos com mais de 20 anos, 10 anos. Esses dias atrás eu orei com um casal que completou 18 anos de casados. Casei recentemente um jovem com uma jovem, um casamento lindo, que não teve nenhum tipo de coisa feia, errada, para a glória do Senhor Jesus. Quantos irmãos que conhecem, dão exemplo de testemunho de vida, de amor, de caminhada, de fidelidade, de postura. Existem muitos exemplos bons de coisas boas, e às vezes a gente fica com um olhar só naquilo que não presta, que é mínimo, que é pequeno, diante da grandeza de exemplos bons que nós temos. O apóstolo Paulo fala: o que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai. E qual vai ser o resultado? E o Deus da paz será convosco. Agora, lote só, você quer o Deus da paz junto com você? Olha, ocupe o seu pensamento com a mente de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, pensai neste lar lá do céu. Tenha a mente do Senhor, tenha a mente do Senhor, lembra disso. Agora, você precisa tomar decisão. Você precisa tomar decisão. Você aprende sobre como criar filhos. Você conhece, você estuda, você já leu livros, você sabe de muitas coisas, mas você não coloca em prática. Você sabe que para você ter uma vida financeira diferente, você precisa tomar uma postura em relação aos dízimos, às ofertas, a praticar generosidade. Você sabe de tudo isso, mas vive vivendo como um desobediente nesta área. Pratica, toma um passo de fé. Hoje de manhã eu conversei com uma mulher e um homem casados há muito tempo, e eles deram um testemunho de fidelidade exponencial. A mulher falou assim: eu aprendi que eu estou neste mundo aqui para cuidar daquilo que Deus me deu. E aí ela fala: desde sempre sou fiel nos dízimos e ofertas. Não precisa ninguém ficar chamando atenção, não precisa ninguém ficar trazendo novas estratégias. Nós precisamos praticar. Outra coisa, você vive num quadro de ansiedade. Irmão, minha irmã, procure as ajudas, procure, mas pelo amor de Deus, entra na presença e na intimidade do Deus poderoso, do grande El Shaddai, daquele que enviou o Cristo a morrer na cruz por você, de uma vez por toda. Para pensar nisso, toma uma decisão. Pratique, é isso que o apóstolo Paulo está falando. E uma outra coisa importante que nós falamos hoje: o que é que ocupa o teu pensamento? Você precisa tomar uma decisão. Ler bons livros, escutar boa música, ou filtrar as notícias. Meu irmão, minha irmã, não tem perigo de dar certo. Como diz o nosso querido irmão Cláudio, se você acorda de manhã, liga a televisão, você vai lá e já dá logo de cara com o primeiro impacto. O que está escrito lá? Fulano morreu, Beltrano caiu, pegou incêndio, fulano matou não sei quem, Beltrano, o Covid está assim, o Covid está assado, governo assim, governo assado. Vai para o outro canal, Dória não presta, Bolsonaro é ruim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, Lula aí, Lula lá, é só coisa que não presta. Você vai ouvir uma música, é só música desonrosa, só música que preconiza aliança, só coisa que machuca e cria em você
um espírito de que tudo está mal, de que tudo não é bom. Você vê, é morte aqui, morte lá, e às vezes dá a sensação de que estão matando na porta da nossa casa. E se você fizer uma estatística entre nós, você vai ver que poucas pessoas presenciaram alguém morrendo, mas de forma violenta. Mas esta mídia, este compromisso com essas coisas, acabam criando em nós um pânico, acaba criando em nós uma atmosfera de medo, e com medo ninguém consegue construir absolutamente nada. Pare para pensar nisso. Você tem os grupos de WhatsApp, às vezes é só desgraça, conteúdos pornográficos, coisa de morte. Eu me lembro no começo da pandemia, a impressão de tanta coisa ruim que a gente viu e recebeu e foi mandado, a impressão que me dava era que você respirava e engolia o Covid. E não é bem assim, você sabe muito bem, eu peguei esse tal de Covid, passei, estou bem. E se não estivesse, e se partisse, nós estamos esperando algo maior e melhor, que vem da parte do nosso bom Deus, que é viver com este Deus maravilhoso. Por isso, cuida do seu pensamento, cuida daquilo que você está vendo, faça um compromisso, né? Saia desses grupos de WhatsApp, eu via, era só fulano morrendo. E outra coisa, mentira às vezes, divulgava falando que era Covid, e muitas vezes a pessoa teve um ataque, a pessoa estava mal mesmo, já estava ruim, mas era tudo para semear a instabilidade, o pânico e o medo. Por isso, pense nesta verdade que este pastor está dizendo. Você quer construir uma história de estabilidade e de firmeza? Ame a palavra do seu bom Deus. Ame a harmonia entre os irmãos. Outra coisa preciosa é alegrai-vos sempre no Senhor. Seja uma pessoa moderada, rompa com a ansiedade, se debruce na presença de Deus em oração. Olha que coisa maravilhosa. E que ocupe o seu pensamento as coisas boas, reais, vivas e verdadeiras. E tome uma decisão, pratique. E eu tenho certeza que você construirá uma história de estabilidade. Você vai ser considerado por ser uma pessoa perseverante. E a perseverança dos santos que alcança a tua vida vai te dar uma nova postura em novidade de vida na história da sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua história, hoje e eternamente, e sobre todo o povo de Deus. Amém. Fica firme, fica conosco, fica com Cristo, e que Deus te abençoe.